A dor nas costas é um problema muito comum e que pode atingir pessoas de qualquer idade. Seja por má postura, estresse ou até condições mais sérias, como hérnias de disco, as dores nas costas afetam a qualidade de vida e, em muitos casos, impedem a realização de tarefas simples do dia a dia. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, a gente recebe agora o Dr. Túlio Rocha, que é neurocirurgião, especialista em coluna. Vai falar com a gente aqui. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a toda a audiência que nos assiste nesse jornal tão importante e que a gente vai abordar um tema que é muito comum na prática diária. E quem nunca sentiu umas dores nas costas, quem não tem aquele parente, aquele amigo que já deixou de fazer uma atividade física, já deixou de trabalhar por causa de dor. Pois é, né, doutor? Bem comum mesmo. E hoje em dia a gente vê muita gente mais jovem reclamando também, né? Por que isso acontece? Quais são as causas principais ali das dores nas costas? Wilker, só para você ter uma noção, e todos que nos ouvem, nos assistem nesse momento, a questão das dores nas costas, ela é uma das queixas mais frequentes nos consultórios especializados. Principalmente, é uma queixa que mais leva pessoas à incapacidade para o trabalho. Então, é um problema social, porque isso impede a cadeia produtiva de que ela seja melhor, porque pessoas são afastadas do trabalho por causa dessa questão das dores nas costas. E cada vez mais a gente observa pessoas mais novas com dores, principalmente por dois pontos. Primeiro, a falta de atividade física regular, que é o que concede que os músculos tenham um bom condicionamento e um bom volume, protegendo e dando estabilidade para a coluna. E segundo ponto, a posição. Os jovens hoje têm uma posição muito ruim, e a posição perniciosa, aquela posição ruim por tempo prolongado, ela prejudica tanto quanto o excesso de carga. Por isso, esses dois motivos levam hoje tantas pessoas mais novas a também terem dores nas costas. Quais são os principais sinais de alerta que indicam que as pessoas estão com algum problema mais sério e que é necessário buscar a ajuda de um profissional? Por exemplo, a pessoa acorda sentindo uma dor na coluna, isso passa em um dia, dois. Imagino que não tenha grande problema, mas se isso persiste, em que momento é importante buscar a ajuda de um profissional? Essa pergunta é muito inteligente e é muito pertinente, porque todos nós somos suscetíveis a termos dores nas costas por algum motivo que não seja um motivo de alarme. Então, a gente dormiu mal, a gente pegou um peso como não deveria, a gente teve uma pancada, um trauma que gerou um quadro doloroso. Então, esses quadros, geralmente, eles cessam ali 1, 2 dias no máximo, eles já estão em resolução. Agora, quando a pessoa ela passa a ter dores frequentes, usam medicações ali que geralmente a gente está disponível na nossa farmacia em casa, que não é o mais indicado, mas que não melhoram com essas medicações e que a pessoa persiste na dor ou que ela progrida na dor, ou seja, uma dor de leve intensidade passa a ser uma dor moderada e depois uma dor intensa, ela começa a ter incapacidade para exercer as coisas do dia a dia, ou seja, atrapalhar as atividades diárias, isso é um alerta. Então, nesse momento, ou mesmo antes, quando você observar que as dores elas não passam, é necessário fazer uma avaliação com um médico especializado para que você tenha diagnóstico e um tratamento que vá beneficiá-lo. Tá. E a automedicação? As pessoas às vezes se acostumam, né, a viver com a dor e tomando remédio ali para ter um alívio mais rápido e acaba deixando de buscar a ajuda de um profissional. Essa automedicação pode ser bem perigosa, né? Extremamente perigosa, e você imagina que nós temos uma cultura de automedicação. A gente, quando tem algum problema, a gente tenta resolver com as medicações que a gente tem em casa, naquela farmacinha, a gente tenta resolver com as medicações que um vizinho, um colega, um parente já usou para um problema semelhante, que às vezes nem é o mesmo causa que está levando você a ter dor. Então, a gente procura sempre um auxílio de terceiros, mas nunca o auxílio de uma pessoa especializada. E a automedicação é muito ruim e é perigosa porque às vezes você está sendo medicado por uma situação em que aquela medicação ela não tem uma atuação eficaz. E aí você, ao invés de estar se beneficiando, você começa a prejudicar outras áreas do seu corpo, o estômago, os rins,
o fígado. E aí sim, quando você vai numa pessoa que faz diagnóstico e vai te tratar de modo adequado, você já está sobrecarregado de medicações que não foram as medicações adequadas para o seu tratamento. E é difícil encontrar ali a causa, diagnosticar o motivo da dor nas costas? Sempre quando você tem quadros de dores persistentes e procura o auxílio médico, você vai ter todo um processo de avaliação, a avaliação do exame físico, avaliação com os exames de imagem que forem necessários e principalmente para que você chegue a um diagnóstico. É somente com o estabelecimento de um diagnóstico é que você vai ter um tratamento que realmente funcione, um tratamento adequado. Então, hoje nós dispomos de várias formas de chegar a esse diagnóstico preciso e ter um tratamento adequado. Então, exames de imagem, exames funcionais, estão à nossa disposição para que cada caso seja estudado de forma pertinente e que você tenha um diagnóstico bem estabelecido. Certo, a dor nas costas ela é mais comum entre aquelas pessoas que trabalham muito tempo sentadas ou que realizam atividades físicas muito intensas e sem preparo, né? O senhor falou da importância da atividade, mas se ela for feita de qualquer jeito pode piorar a situação. De que forma a pessoa pode resolver essa questão se ela, por exemplo, é obrigada a ficar sentada no ambiente de trabalho ou se ela precisa fazer atividade física? Como conciliar para que tenha a coluna ali em dia e não sofra com as dores? Perfeito, porque essa é uma das perguntas que eu mais ouço no consultório, porque as pessoas chegam a um ponto onde elas realmente entendem que a prática esportiva é necessária, é fundamental, e às vezes elas buscam essa atividade física sem nenhum tipo de avaliação. Então a pessoa está com dor, a pessoa está com uma incapacidade, e aí vou fazer atividade física sem avaliação, e ela começa a fazer um exercício que, ao invés de ajudá-lo, pode estar prejudicando. Então, eu volto a reforçar. Primeiro, é bom fazer uma avaliação com um médico especializado para ter diagnóstico e tratamento. E o seu médico, ele vai ser capaz de, além do tratamento para o seu problema, também indicar qual é o melhor esporte, qual é a melhor atividade física para a sua necessidade. E aí sim, com a orientação de um profissional, você vai realizar atividade física para que você tenha realmente um benefício. E com relação às pessoas que têm trabalho administrativo, aquelas que ficam em escritórios, lojas, e que passam muito tempo sentados ou muito tempo em pé, é necessário que você faça uma pausa durante o seu horário de trabalho para que você possa ter um momento de alongamento, de ficar em pé, de se mobilizar para melhorar tanto os impactos relacionados ao coração, como os impactos relacionados às articulações, principalmente a coluna. Então, os estudos mostram que para cada 1 hora sentada, você fique 5 minutos em pé, ou andando, ou mesmo em pé, ou fazendo um alongamento, porque isso vai fazer toda a diferença no final do dia. Vai ali buscar uma água, né? Fazer uma caminhada ali dentro da empresa mesmo, talvez já ajude bastante. O famoso cafezinho, né? Vai lá tomar um cafezinho, estica essa coluna aí para cuidar. Agora, a dor na coluna, ela pode estar relacionada a outros problemas de saúde? Sim, sim. Geralmente, quando a gente tem um problema relacionado à coluna, ela nunca vem de forma isolada. Sempre quando você tem uma disfunção de alguma parte da coluna, ela pode estar associada a outras condições do nosso corpo. Principalmente as condições que estão relacionadas à parte de tecido conjuntivo, ou seja, da parte ligamentar, da parte articular, ou mesmo quando pessoas têm doenças autoimunes ou condições que levam a pessoa a ter uma deficiência da coluna, como, por exemplo, as deficiências relacionadas à posição da coluna, como escoliose, cifose, etc. Então, ela pode estar relacionada a outras doenças, principalmente as doenças nutricionais, né? A pessoa que não tem uma nutrição adequada, ela perde músculo, ela não tem um osso de boa qualidade, e isso pode gerar todo o infortúnio e uma disfunção relacionada à coluna. Perfeito. E a pessoa que está nos acompanhando agora sofre com dores na coluna, qual profissional que ela deve buscar? Olha, se você tem
quadro de dor persistente na coluna, se você tem dor que impede você de realizar as atividades do dia a dia, os afazeres domésticos, a sua atividade de trabalho, é importante que você faça uma avaliação com um especialista em coluna. Aqui em Goiânia, nós dispomos de vários profissionais competentes que podem olhar o seu caso para que você possa ter diagnóstico e tratamento adequado. É muito importante que você entenda que a dor, ela leva você a ter uma qualidade de vida ruim e que com o tratamento adequado, você resgata essa qualidade de vida e com certeza você vai ter uma vida muito mais produtiva. Então, não demore em procurar uma ajuda especializada. Muito bem, obrigado, doutor, pelas informações, pelo alerta. Fica o recado para você que está em casa, cuide aí da postura, cuide da sua coluna para evitar aquelas dores nas costas. Obrigado, viu? Até mais. Eu agradeço, Wilker. Um abraço e eu estou à disposição sempre que vocês necessitarem. Tá certo. Tchau, tchau. Até mais.